pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa completamente diferente do que eu tô acostumada e como vocês devem ter visto pelo título, eu resolvi me transformar numa personagem, que no caso é a morte de Sandman. Eu nunca fiz cosplay na minha vida, eu não sei fazer maquiagem direito, mas eu estou viciada em canais em que as pessoas fazem isso. Eu sigo várias, eu vou colocar alguns no box de informações. A maioria delas ou faz cosplays, ou elas criam vestidos e maquiagens completamente diferentes, ou elas fazem roupas inspiradas em um estilo mais retrô, vintage, enfim, eu estou completamente viciada nesse tipo de canal e eu fiquei com muita vontade de produzir um vídeo nesse sentido, de eu me transformando numa personagem, tentando algo do tipo. E é isso que esse vídeo é. Como eu falei, eu vou me transformar na morte de Sandman, essa personagem aqui, e ao longo do vídeo eu vou conversar um pouquinho mais sobre Sandman com vocês e sobre a personagem que eu escolhi. Enfim, como vocês devem ter percebido, eu estou muito insegura em relação a esse conteúdo, porque como eu disse, não é parecido com nada que eu fiz antes, mas eu espero que dê certo de alguma forma. Então é isso, eu vou começar provavelmente com a maquiagem inspirada na personagem. Eu escolhi a morte pra ser esse primeiro experimento, porque ela é uma personagem muito fácil de recriar, mas vamos lá pra tentativa desse vídeo e esperar que não dê muito errado. Gente, como eu falei, a Morte é uma personagem bem simples de recriar, porque ela é basicamente uma garota comum, uma mulher comum, com uma maquiagem gótica e uma roupa preta. É basicamente assim que a Morte se apresenta nas HQs de Sandman. Então o que eu resolvi é fazer uma maquiagem bem básica e só vai ser mais Morte em relação ao olho, porque é onde a personagem tem mais destaque. Eu vou começar com esse corretivo aqui, e eu tenho que tirar o óculos e pegar o espelho, porque senão eu não enxergo absolutamente nada. Eu não tô com as minhas lentes aqui. Eu só passo o corretivo assim. Em algum vídeo que eu vi na internet quando eu tinha uns 14 anos, as pessoas passavam corretivo assim. E eu passo nas partes que tem espinhas maiores, porque eu tenho muita mancha de espinha e, enfim... E é assim que eu passo corretivo. E falando sobre a personagem, né, pra vocês só não ficarem de saco cheio vendo eu fazendo a maquiagem. Mas eu comecei a ler Sandman no ano passado. A minha irmã, como vocês podem ver aqui, tem a coleção completa. Eu não tenho, essa coleção é inteira dela, inclusive a edição da morte, que eu não li ainda, mas eu já vou chegar lá depois. E ela tem a coleção completa e eu sempre quis ler. Eu lembro que uns anos atrás eu tentei ler e não me pegou muito. E aí, ano passado, eu resolvi começar com o primeiro volume e eu me apaixonei por essas HQs. Inclusive, eu tô fazendo no meu Instagram, eu tô postando resenha de todas as vezes que eu termino um dos quadrinhos. Eu já li os 3 primeiros volumes. Eu faço um post com fotos e opiniões sobre o quadrinho. Não é bem uma resenha, eu não me aprofundo, eu só falo por que eu gostei, por que eu não gostei de determinada história. E é basicamente isso. Pediram pra me fazer vídeos sobre eles e eu tô pensando em fazer quando eu terminar de ler todos. São muita coisa, eu nem coloquei na ordem aqui, eu acho que não tá na ordem. E então, assim, eu quero fazer uma opinião geral quando eu terminar, falar tudo que essas HQs significaram pra mim, porque eu tô gostando muito mesmo. E o Sandman, se vocês não conhecem, o Sandman, ele vai contar a história do Sandman, que é o personagem principal, né, que é um dos Perpétuos, é o Morpheus. Ele tem vários nomes, um dos nomes é Sandman, mas ele também é chamado de Morpheus, Senhor dos Sonhos, etc. E esse personagem, ele no primeiro volume, o que a gente vai ter da história principal é que ele é capturado por esse cara que, na verdade, queria capturar a morte pra ser imortal ou algo do tipo, só que sem querer ele captura o Sandman, que é o Morpheus. E o que acontece é que a história vai partir daí, porque como esse cara captura o Senhor dos Sonhos, o mundo todo entra num caos, porque tem pessoas que começam a dormir pra sempre, não acordam mais, ficam num estado de coma, e porque elas não sonham, ou pessoas que são presas em sonhos eternos. Então é
toda essa bagunça, e a gente vai seguir essa história dos perpétuos, que são esses seres que representam essas grandes coisas da humanidade, como a morte, o sonho, tem o delírio, e tem vários outros que eu não tive muito contato com eles ainda, porque eu só li 3 volumes, então eu vi poucos desses perpétuos, né? Agora eu vou passar a base pra mim não enrolar muito enquanto eu falo sobre a HQ, mas aí a gente vai acompanhar a jornada do Sandman. E aí são várias histórias. Tem volumes que as histórias são mais independentes, por exemplo, o terceiro volume que eu li agora, as histórias são bem independentes, não são muito relacionadas com o arco principal da jornada do Senhor dos Sonhos, do Sandman, né? E aí a gente vai acompanhar esse personagem e de vez em quando a morte aparece. Até onde eu li, como eu falei, foi os 3 primeiros volumes, ela não apareceu tanto. Eu queria muito ler esse volume, que são 2 histórias, se eu não me engano, separadas da morte. Mas eu procurei pelos fóruns da internet e eles recomendam, as pessoas recomendam ler depois que, eu acho que depois do 5º volume, algo assim. Eles recomendam ler depois de um volume que eu não cheguei ainda, então eu resolvi não ler enquanto eu não ler esse volume. Vou passar a maquiagem que depois eu continuo falando. Mas aí o pessoal recomenda não ler, e o que eu vi da personagem, ela não apareceu muito, mas ela é aquele tipo de personagem que quando aparece, ela rouba a cena, porque ela é uma personagem que traz umas perspectivas sobre a história e sobre os pontos de vista do escritor, do Neil Gaiman, né? Eu acho que eu nem falei que essas HQs foram escritas pelo Neil Gaiman. Ele traz essas noções sobre o que ele acha da vida, etc. Sempre que a personagem aparece, toda essa relação com a morte. Então ela é uma personagem incrível. E é muito interessante porque o Sandman, ele é muito desiludido com tudo e ele é muito deprimido, até onde eu li. E a morte não, ela representa essa coisa que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de lidar, só que ela é uma pessoa, ela é tipo uma entidade, né, um perpétuo, muito otimista e alegre, e ela meio sempre que aparece ela só traz essa ideia, tipo, eu só tô fazendo o meu trabalho e eu tenho que viver com isso, basicamente, eu não posso sofrer por isso, porque de pessoas, ela fosse matar todo mundo e ficar sofrendo por isso. Matar não, na verdade ela meio que só leva as pessoas, né, quando chega o momento delas. Então ela não tem muito o que fazer. E eu acho muito, tipo, reconfortante essa ideia. E por isso que eu gosto bastante da personagem também. Eu não sei se quem conhece Sandman sabe, mas ela foi... Eu acho que quem já leu Sandman talvez saiba disso, mas eu acho que muita gente não sabe também, que o estilo da personagem, né, o design da personagem foi inspirado numa pessoa real. Eu não lembro o nome dela, mas eu vou colocar a foto dela aqui no vídeo em algum momento. E ela foi inspirada nessa pessoa real que um dos ilustradores de Sandman conhecia, porque o Neil Gaiman, ele é o roteirista, mas ele não... Eu acho que ele não fez nenhum das ilustrações, são todos outros ilustradores que fizeram. E esse, um dos ilustradores é um dos primeiros, né, que ela aparece na última história do primeiro volume. Ele perguntou pra essa moça que ele conhecia, que ela tinha todo esse estilo gótico, etc, se ele podia fazer um design de personagem baseado nela. E ela falou que tudo bem e tal, e ela só foi descobrir anos depois que ela representava a morte do Sandman, que a morte foi inspirada nela. Ela descobriu, eu acho que na casa de um amigo que tava com as HQs de Sandman, e quando ela viu, ela falou, meu Deus, sou eu. E aí ela lembrou da história toda. Como eu quero que essa maquiagem fique bem forte, porque eu vou tirar foto, tô fazendo vídeo, tipo, se fosse pra um evento real, talvez eu não fizesse tão forte assim, eu vou passar pó também, e depois da base. Como vocês podem perceber, eu uso o mesmo pincel pra tudo. Então assim, se você entende de maquiagem, não fique bravo comigo por estar fazendo essas coisas erradas. Inclusive vai ter uma série de Sandman, e a gente não sabe ainda quem vai fazer a morte. A Netflix vai sair pela Netflix, mas eles vão fazer uma série de Sandman e eu estou confiante de que vai ser muito boa, porque o Neil Gaiman parece estar muito envolvido na produção. E se você não assistiu, ele teve outra série que ele foi eu acho que ele foi o showrunner da série, ele deve ter trabalhado no roteiro também, que foi Good Omens, que eu não li o livro, que eu acho que o título em português chama Belas Maldições. Eu não li o livro, mas eu amei a minissérie, é uma minissérie, é muito, muito, muito boa, é exatamente o tipo de conteúdo que eu gosto, é a cara do Neil Gaiman, é exatamente o tipo de coisa que ele cria, óbvio que é a cara dele, porque ele que criou, né, mas... É muito parecido com Doctor Who. Na verdade, quase tudo que o Neil Gaiman faz, eu acho parecido com Doctor Who. Até Sandman, eu acho que tem um quesinho de semelhança com Doctor Who. Então, eu estou ansiosa pra série. Eu já tinha me perdido porque eu comecei a falar de Good Omens, mas, né...
E agora, depois que eu fiz a base, eu vou começar a fazer o olho, porque é a parte mais importante em relação a essa personagem. E o que eu resolvi fazer é que, assim, eu me inspirei em algumas páginas específicas das HQs que eu li até agora. Como eu falei, eu não terminei de ler a série, então eu não vi a morte em outros momentos, só nesses 3 primeiros volumes. E eu dei uma folhada nessa HQ aqui, então eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo, provavelmente em algum momento, as maquiagens que eu me inspirei. Uma das coisas que eu me inspirei é que eu vou começar usando essa sombra roxa, porque tem um momento, eu acho que é no segundo volume, que a Morte, ela vai com o Sandman numa roupa totalmente diferente do normal que ela usa geralmente, e aí ela usa uma maquiagem roxa. Inclusive o batom que eu tenho não é preto, que geralmente ela parece de batom preto. Eu tenho um batom roxo bem escuro, que depois eu vou passar, mas ela também usa nessa maquiagem específica. Então eu vou começar com essa maquiagem roxa aqui, essa sombra roxa. Então agora eu vou passar a sombra, que é essa aqui, e ela é da Natura. Comecei a falar de Good Omens e nem continuei falando sobre a série de Sandman. Mas a série de Sandman vai ter o Neil Gaiman como um dos showrunners, e ele tá aparentemente bem envolvido com ela. E essa sombra é mais clara do que eu imaginei que seria. Mas tudo bem, depois eu passo uma sombra preta por cima. Mas enfim, o Neil Gaiman vai ser um dos showrunners, e recentemente, eu não sei se foi esse mês ou no final do mês passado, a Netflix, eles divulgaram os atores de algumas das coisas. O Sandman eu não lembro o nome dos atores, mas eu gostei muito do ator que vai fazer o Morpheus, o Sandman. Eu já tinha visto ele no Far From the Madding Crowd, que é um filme de época, e ele é um dos principais, ele é meio que o vilão de um dos interesses amorosos da personagem lá, ele é o mais vilão dali. E ele é muito bom e ele é a cara do personagem, então eu acho que foi uma ótima escolha. Pra ser o Lucifer, que é um dos personagens que aparece em Sandman, né, eles trocaram o gênero do personagem, né, até porque, né, o Lucifer não tem muito essa questão, porque ele é um anjo, etc. E aí vai ser a atriz que faz a Brienne no Game of Thrones. Então, assim, melhor escolha possível. Eu acho o personagem a cara do Bowie jovem, pelo menos na HQ que eu li. Eu acho que ele aparece no primeiro volume, que vai ser a série, vai ser baseada nesse primeiro volume de Sandman, não vai ser nos outros ainda, e eu acho que dependendo de como as pessoas, se muita gente assistir, etc., como as pessoas receberem a série, ela vai continuar e eles vão adaptar o resto da história. Mas o primeiro volume tem uma das minhas histórias favoritas, que é 24 Horas, que é uma história, assim, muito macabra. Inclusive Sandman, eu sei que tem gente bem mais nova que me assiste, Sandman eu recomendaria pra mais de 18 anos. É um HQ com conteúdo bem pesado mesmo, então complicado. Eu não sei se a série vai ser mais 18, mas eu acredito que sim, se eles forem adaptar 24 Horas de uma maneira boa, tem que ser, porque é uma história bem pesada mesmo, mas é uma história incrível, muito bem escrita, sou apaixonada. Agora eu vou passar essa sombra marrom na parte de cima dessa sombra roxa. E talvez eu tenha me arrependido um pouco de passar essa sombra roxa, porque eu achei que ela ficou muito clara, então eu vou ver como fica o efeito da marrom sobre ela, pra ver se muda alguma coisa. Qualquer coisa eu tiro, porque eu não sei se vai funcionar essa sombra roxa. Eu imaginei que ela fosse mais escura. Mas eu acho que tá ficando legal o marrom sobre o roxo. Deixou o roxo com um tomzinho mais escuro. Certa dificuldade pra fazer a maquiagem no olho e falar com vocês. Mas enfim, como eu tava falando, Sandman é uma HQ bem mais pesada e eu recomendaria pra maiores de 18 ou pelo menos 16 no máximo. E eu tô muito ansiosa pra adaptação dessa história em específico, porque dos 3 volumes que eu já li, nada supera essa história. Eu acho ela muito bem construída. Eu amo como o Neil Gaiman consegue pegar temas que já são populares no universo, que já são populares, assim, em qualquer sentido, e ele inova nesses temas. Tem uma história, eu acho que é no segundo volume, sobre serial killers, e eu acho que o jeito que ele tratou da história é totalmente novo, então eu gosto muito dessa criatividade do escritor mesmo. Eu acho que Sandman é uma das coisas mais incríveis, é que Sandman é uma história muito única e muito diferente. A minha escolha de personagem que eu mais gostei da escolha do ator foi a escolha do ator que vai fazer o Corinthians, que é um personagem
um dos meus personagens favoritos até agora. Ele tá justamente na história sobre serial killers. E eu acho ele um personagem muito legal. E o ator é igualzinho o personagem. É igual, eu fiquei chocada. Tem outro ator de Game of Thrones, além da Brienne. Tem um ator que faz o Tywin Lannister. E agora, da maquiagem, eu vou começar com a parte preta da maquiagem. Eu vou começar passando o delineador, eu acho. Acho que eu vou começar com o delineador, gente. Talvez vocês percebam que eu esteja bem confusa, porque eu nunca tentei fazer essa maquiagem antes, tô tentando com vocês agora e o que sair, eu espero que seja bom. Eu acho que antes de fazer essa parte da maquiagem, eu vou passar uma sombra preta na parte de baixo do meu olho, porque eu acho que assim vai funcionar melhor. Mas é isso que eu tenho pra falar sobre a série da Netflix. A gente não sabe muita coisa, a gente só sabe o que eles divulgaram até agora, que foi isso. Foram esses atores. A gente sabe que vai ser inspirado no primeiro volume. E é isso, eu acho que eu sei sobre a série. Agora passar o delineado, que é o mais difícil. Peguei um cotonete pra arrumar e já dei uma ajeitada. Eu acho que não ficou tão ruim, poderia ter saído pior. Eu vou adicionar mais um pouquinho do delineador pra ficar mais escuro, mas até que sou bem surpresa com o resultado. Principalmente nas funções que eu criei pra mim mesma, em vez de eu simplesmente gravar em outro lugar que eu tenha mais espaço. Mas eu acho que ficou até que interessante. Realmente não ficou tão ruim, poderia ter saído bem pior. É isso, agora eu vou deixar pra fazer o olho de Horus que ela tem aqui. Por último, eu vou dar uma ajeitada nas minhas sobrancelhas. Uma coisa sobre a série, como eu falei, é que eles não divulgaram ainda. Eu acho que eu falei quem vai ser a atriz que vai fazer a Morte. E eu tava pensando ontem, quando eu tava pensando em fazer esse vídeo, eu tava pensando quem eu gostaria que fizesse essa personagem, atuasse como ela, mas eu não consegui pensar em ninguém. Eu só espero que a Mayara, que edite esses vídeos no futuro, consiga fazer esses vídeos, esse vídeo funcionar no geral. Porque eu sempre quis fazer vídeos nesse estilo, mas como eu falei, eu sempre fui meio insegura em relação a isso. Justamente porque, como vocês podem ver, eu não sei nada de maquiagem e eu só faço as coisas fazendo assim, não tenho critérios e tudo mais. Então, eu acho que eu tive essa dificuldade maior. Mas eu falei, né, por que não? Depois que eu fiz o meu vídeo de Dark Academia e fez tanta gente incrível chegar aqui e me colocou em contato com muita gente incrível, eu decidi sempre tentar fazer as coisas que eu ficar com vontade de fazer e não ligar pra essa síndrome de impostora. E, meu Deus, ficou muito forte, mas é a intenção. Pelo menos eu estou dizendo isso pra mim mesma. Ficou bem forte mesmo. Mas é isso. Acho que ficou bom. Vou pôr meu óculos pra ver. Eu acho que tá bem a personagem. Meu Deus, eu estou vendo ali no vídeo e tá muito forte. Mas ok, né? É pra ser assim. Agora chegamos na parte mais crucial dessa maquiagem, que é fazer o olho de Horus que ela tem desenhado aqui embaixo. Minha mão já tá toda suja de maquiagem, daqui a pouco eu vou lavar. Mas eu peguei um pincel normal assim, não sei se dá pra ver. Eu peguei um pincel de tinta, assim, de pintura normal, pra fazer, porque ele é mais fininho, e aí eu acho que vai funcionar melhor pra fazer esse olho. Eu vou dar uma olhada nas minhas referências, porque eu não quero errar essa parte, porque é a parte mais crucial. Tem momentos que eles desenham ele mais redondinho e tem momentos que eles fazem uma linha e puxam a curvinha. Eu acho mais legal quando faz a linha e puxa a curvinha, então eu vou tentar fazer isso, recriar desse jeito. Vamos ver se vou conseguir.
A última parte dessa maquiagem é o batom. Como eu falei pra vocês, a Morte geralmente aparece com um batom preto, mas eu só tenho esse roxo bem escuro, então vai ter que ser ele. Eu vou passar com pincel porque eu quero fazer o desenho da boca certinho, mas é isso. Basicamente é essa a maquiagem da Morte e agora eu provavelmente vou deixar minha câmera carregando um pouco pra depois arrumar o meu cabelo. Então, até daqui a alguns segundos pra vocês e alguns minutos pra mim. Bom, gente, nas HQs, o cabelo da Morte já apareceu de várias formas. O meu cabelo natural é cacheado, mas eu resolvi escovar e copiar o cabelo dela liso mesmo, porque é um dos que mais aparece nas histórias. Então o que eu fiz foi fazer a escova antes de gravar esse vídeo. E como vocês podem ver aí, eu passei a chapinha enrolando a ponta dele pra fora pra dar esse efeito mais arrepiado e bagunçado do cabelo. Ficou bem cheio, porque meu cabelo natural é cacheado, mas eu acho que ficou legal e eu até que gostei do resultado. Bom, pessoal, eu terminei o cabelo, eu preciso ajeitar ele um pouco, mas é o máximo que eu consigo fazer com o meu cabelo pra essa personagem. E ainda bem que o meu cabelo é bem escuro, então combina com o dela, que é preto. Mas eu tô até que satisfeita, acho que ficou legal. E agora só falta colocar a roupa. A roupa que a Morte usa, geralmente ela aparece com roupas diferentes, tal, em algumas edições, mas ela usa uma calça preta, um cinto cinza com uns negocinhos que eu tenho um cinto muito parecido com o dela. Ela usa uma regata preta e ela usa o colar com símbolo de... é um símbolo egípcio que significa vida e vida após a morte, e eu não sei pronunciar o nome, eu acho que é Ankh. Eu tenho o colar e eu tenho os brincos também com o mesmo símbolo. Mas é isso, eu vou colocar a roupa e aí eu vou aparecer pra vocês. E esse vídeo foi um caos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Take you up in boom boom boom, boom boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream.